Fala galera, como vão vocês? Beleza? Thales Feitosa aqui, sejam bem-vindos a mais uma aula do canal O Engenheiro Civil. E pessoal, nas últimas três aulas aí, aulas de número 41, 42 e 43, a gente vem falando de instalações prediais de água fria, tudo bem? Montamos um resumão aí, a partir da aula 41 foi discutido esse resumo na aula 41 e 42, e a partir da aula 43 nós começamos a responder as questões, entendido? Então, o conselho é que, caso você esteja caindo aqui na aula de número 44, você cheque as aulas anteriores, 41, 42 e 43, as duas primeiras de teoria, e na aula 43 nós começamos a responder esse caderno aqui com 100 questões, tá? Resolvemos as 25 primeiras. Essa aula aqui de número 44, a ideia é que a gente responda as questões de 26 a 50, tudo bem? Então, o que acontece? As aulas 41 e 42 são pré-requisitos da teoria para que a gente resolva essas questões. Caso você não tenha assistido ainda, vai lá. Desde já, pessoal, quero pedir a você que, caso não seja inscrito no canal ainda, se inscreva, deixe o seu gostei para valorizar o nosso trabalho. E os links para o download do resumo, tá? Esse resumo que eu estou apresentando aqui, estão aqui na descrição, assim como os links para os cadernos das questões também. 100 questões de letra de norma, esse primeiro caderno, e tem um outro caderno com 12 questões de cálculo que a gente vai resolver também. Entendido? Pessoal, sem mais delongas, é isso aí, partir para o jogo. Boa jornada para nós, espero que a gente aproveite o tempo aqui. Vamos lá, 26ª questão. A respeito de instalações hidrossanitárias prediais, assinale a alternativa correta. O sistema de ventilação, um conjunto de tubulações que protege os desconectores, impedindo o rompimento do fecho hídrico, permitindo a saída dos gases do esgoto para a atmosfera, é a proteção dos fechos hídricos dos desconectores. Pessoal, aparentemente faz sentido, aparentemente a letra A aqui é o nosso gabarito, lembrando que está procurando a correta, tá? É sempre interessante, principalmente quando a gente está trabalhando com o IDIB, Instituto de Desenvolvimento Institucional Brasileiro, que é a banca que vai aplicar a prova lá em Xinguara, no Pará, que a gente se atente aqui sobre a alternativa que se pede, tá? Porque muitas das questões, sobretudo de específicas, o IDIB insiste em pedir a incorreta. Então, cuidado com isso. Está pedindo a correta aqui. Essa aqui aparentemente não tem nada errado, porque a ventilação de fato vai servir para proteger os desconectores dos fechos hídricos. Vamos ver o que diz as demais. Os reservatórios são destinados à acumulação de água. Quanto ao local de instalação, distinguem-se os seguintes tipos de reservatórios: superior, inferior e intermediário, tudo bem. Reservatório intermediário é executado quando a pressão estática em qualquer ponto da rede de distribuição é superior a... Pessoal, de acordo com a 5626 de 98, admite uma pressão máxima de 40 MCA, tá? E não 20, como diz aqui. Portanto, neste caso eu colocasse um reservatório a cada 20, eu teria uma margem de pressão máxima a ser usada ainda, estaria colocando reservatório intermediário sem necessidade. Não é 20 MPa aqui, seria 40 MPa, tá? Servindo para aliviar a pressão. Esse valor é estabelecido de acordo com a norma 5626, não procede a letra B. Vamos cortar aqui, analisar a C. Os reservatórios com capacidade acima de 3.000 litros devem ser divididos em dois compartimentos iguais, interligados por barrilete, e devem possuir também registros de gaveta para facilitar a limpeza ou conserto de um ou dos compartimentos. Pessoal, a norma fala sim que os reservatórios devem ser divididos, mas não os de 3.000 litros, tá? Reservatórios de alta capacidade. A norma não fala em capacidade quando traz essa questão da divisão. Ela fala assim, os reservatórios de alta capacidade eles devem ser divididos, mas não fala que é de 5.000, de 10.000, bem, de 3.000, como a letra C aqui estabelece esse número. Não procede. E se nós pensarmos, um reservatório de 3.000 litros ele é um reservatório de média capacidade, não é um reservatório de grande capacidade, não. De grande capacidade eu consideraria aí a partir de 10, 15 mil. Tudo bem? O que mais que nós temos? As tubulações dos sistemas prediais de água fria são dimensionadas para funcionar como condutos livres. Pessoal, as tubulações prediais de água fria são dimensionadas para funcionarem como condutos forçados, tá? Condutos forçados e não condutos livres. Os parâmetros necessários no dimensionamento do sistema de distribuição são a vazão, velocidade, pressão e perda de carga. Até que essa parte aqui, aparentemente ok, mas devem funcionar como condutos forçados e não como condutos livres. A gente corta a letra D. Letra E. Em instalações prediais de esgotos sanitários, as tubulações de esgotos secundárias são o acesso dos gases provenientes do coletor público ou de dispositivo de tratamento. Pessoal, quem tem acesso a gases é instalação de esgoto primária, tá? E não secundária. Não procede isso aqui, nosso gabarito de fato, conforme suspeitávamos, é a letra A. 27ª
Vou mandar ver aqui, tocar para frente. De acordo com a 5626 da Associação Brasileira de Normas Técnicas, análises afirmativas sobre os reservatórios prediais de água fria e registre verdadeiro para as verdadeiras e F para as falsas. O volume de água reservado para uso doméstico deve ser, no mínimo, necessário para 24 horas de consumo normal no edifício, sem considerar o volume de água para combate a incêndio. Isso aqui está ok, verdadeiro. Quem disse que é falso, a gente já corta, tá? Conseguimos cortar duas já a partir daqui. Vamos analisar a seguinte. O volume de água reservado para residências de pequeno tamanho, recomendado pela referida norma, referida qual? 5626, e no enunciado, é de no mínimo 500 litros. Pessoal, isso aqui de fato procede, tá? Residências, habitações de interesse popular, residências de baixa área, 36, 40, 48 metros quadrados, residências pequenas, tá? Você pode ter sim um reservatório de 500 litros sem problema, verdadeiro, verdadeiro, é o que a gente tem. Não dá para cortar ninguém com verdadeiro, verdadeiro aqui. Vamos ver o que a gente consegue com a C, tudo bem? O volume de água reservado para edifícios de grande porte, recomendado pela referida norma, é de no máximo 15 mil litros. Pessoal, assim como na questão anterior, que falava em reservatório acima de 3 mil litros, a norma também não fala, ela diz que o mínimo de reservação deve ser o suficiente para 24 horas de consumo normal no edifício, mas não fala que o máximo é de 15 mil litros, tá? Isso aqui é falso, em momento algum a 5626, ao menos a 5626 de 98, fala em reservação máxima. Portanto, a terceira é falsa. Nós já temos o nosso gabarito aqui, por quê? Porque a única que diz que a terceira é falsa é a letra C, tá? Só vamos conferir se a última, de fato, é verdadeira, conforme estabelece a letra C. A extremidade da tomada de água do reservatório deve ser elevada em relação ao fundo deste reservatório para evitar a entrada de resíduos eventualmente existentes na rede predial de distribuição. Então, de fato, pessoal, isso aqui a gente discutiu lá na aula 1. Ou você deve ter a tomada para distribuição na lateral aqui, com uma distância do fundo de pelo menos 2 centímetros, sobretudo quando nós falamos de reservatórios para residências de 500 mil litros, tá? E caso isso para a tomada na lateral, tá? Caso a tomada seja ao fundo, você vai ter de deixar uma proeminência ali daquela tubulação que conecta, tá? Você vai ter que deixar um ressalto ali que dê a folga conforme se deseja, tudo bem? Lembrando que essa distância, ela tem um mínimo de 2 centímetros, tá? E ela é função do diâmetro também da tubulação. Se a tubulação tiver um grande diâmetro, ela deve subir mais um pouco, tá lá na 5626. Nosso gabarito, de fato, letra C. 28º, pessoal, vamos tocar para frente. As canalizações aparentes, usualmente existentes em edificações residenciais e principalmente industriais, devem ser pintadas nas seguintes cores, para identificação da sua função. Pessoal, isso aqui foi uma falha minha, tá? Durante a aula 1, eu passei, eu não sei o que houve, eu passei pela parte de cores das instalações, em que eu esqueci de mencionar que as tubulações de água fria, elas devem ter cor verde emblema, tá? O chamado verde emblema. Vejam só, as tubulações industriais, principalmente as industriais, que elas ficam aparentes de modo geral, elas têm as colorações que as identificam. Então, amarelo, gás, azul, ar comprimido, vermelho, tubulação para combate a incêndio, tá? Verde, verde emblema. Verde emblema vai significar água, tudo bem, pessoal? Então, até trouxe aqui, ó, isso aqui está no resumo disponível para download aqui na descrição. Vejam só, verde, serve para identificar água, exceto a água para combate a incêndio. Amarelo, gases não liquefeitos. Vermelho, água e substâncias de combate a incêndio. Alumínio, cor alumínio, serve para inflamáveis, gasolina, querosene, etc. E aí segue, tá? E aí segue. Mas o que vale para a gente saber aqui é que verde a gente usa para água fria. Então, se a gente vier cá para a nossa questão, as canalizações aparentes usualmente existentes em edificações residenciais e principalmente industriais devem ser pintadas nas seguintes cores para identificação da sua função. Amarelo água, para combate a incêndio. Pessoal, a gente sabe que combate a incêndio é vermelho, né? Isso aí é o mais básico. Verde água para combate a incêndio, não procede. Vermelho água para combate a incêndio e verde água para água fria. Esse aqui é o nosso gabarito. Vermelho água para combate a incêndio. Cinza claro para água fria. Não, pessoal. Cinza claro a gente vai utilizar para eletroduto, tá? Aqui não está falando dos eletrodutos, mas os eletrodutos, ó, aqui é um cinza médio, né? Cinza médio eletroduto. Alumínio vai servir para gasolina, querosene, líquidos inflamáveis, combustíveis, tudo bem?
E aqui, de fato, nós temos verde para água fria, tá? Não utilizamos cinza para água fria, não utilizamos azul para água fria. Ainda que a gente ache que, poxa vida, azul combina com água, mas não, tá? A gente usa verde para água fria e não cinza claro, conforme estabelece a letra D, gabarito letra C. Vamos tocar para frente, pessoal. Bora lá. 29ª. Leia as assertivas a seguir. Em condições dinâmicas, a pressão da água não deve ser inferior a 10 kPa. Pessoal, não se pode afirmar nada sobre essa proposição aqui. Por quê? Porque eu estou falando dos pontos de utilização ou da rede de distribuição. Se eu estiver falando da rede de distribuição, isso aqui está errado. Por quê? Porque na rede de distribuição eu posso ter uma pressão de até 5 kPa, tá bem? Em regime de escoamento. Não procede. E para os pontos de utilização, sim, de modo geral, a pressão não deve ser inferior. Mas detalhe aqui é que não especifica que se está falando da rede predial de distribuição ou se está falando dos pontos de utilização. Tá? Portanto, nós não podemos julgar a proposição 1, dizer se ela está correta ou incorreta. Proposição 2. Em qualquer trecho da tubulação, a velocidade da água não deve atingir valores superiores a 3 metros por segundo quadrado. Pessoal, a gente sabe que unidade de velocidade não é metro por segundo quadrado. Metro por segundo quadrado é unidade de aceleração. Mas isso aqui é um erro, provavelmente foi um erro de digitação, tá? 3 metros por segundo. A gente fala de velocidade de 3 metros por segundo e não 3 metros por segundo quadrado. A2 procede? A2 procede, tá, pessoal? Quem não tem A2? A letra C. E quem não tem, é só a letra C que dá para cortar. Adiante. Registro de fechamento é destinado a controlar a vazão de água utilizada. Pessoal, registro de fechamento é aquele que fica ou completamente aberto ou completamente fechado, tá? O registro de utilização é aquele que é destinado a controlar a vazão da água, não de fechamento. A3 não procede, portanto, quem tem A3 a gente já vai cortar. Opa, já reduzimos as nossas alternativas, legal. As colunas de distribuição em um sistema indireto de alimentação predial derivam do barrilete. Pessoal, o sistema indireto é aquele com reservatório, tá? E de fato as colunas de distribuição elas derivam do barrilete e alimentam quem? Alimentam os ramais. A 4 procede, portanto, quem não tem a 4, a letra A, a gente já corta, já temos nosso gabarito, a gente só vai confirmar, tá? Se de fato a 5 está errado. O equipamento instalado na extremidade a montante do alimentador predial pode ser denominado de torneira boia. Pessoal, pensa aqui comigo, tá? Rede de abastecimento público, cavalete, tá? Entre a rede de abastecimento público e o cavalete, ou hidrômetro, eu tenho o ramal predial. Bem, do ramal predial em diante, eu tenho alimentador predial. Então, quem está montante do alimentador predial é o ramal predial, não é a boia. Tá? A boia está a jusante do alimentador predial, no caso do sistema de abastecimento indireto, que é aquele com reservatório. Portanto, não procede. O erro aqui é dizer que a boia está a montante, enquanto que, na verdade, ela está a jusante do alimentador predial. Gabarito, de fato, é a letra B. 30ª, pessoal. Vamos fechar isso aqui, tocar para frente. Nós temos... Se estamos na 30, tem outras 15 para resolver. Então, melhor a gente mandar ver. Sobre as instalações prediais de água fria, em uma seção da tubulação, a pressão da água prevista em projeto em condições estáticas, ou seja, sem escoamento, é de 200 kPa. Isso aqui procede? Não procede. Vamos ver. Sobre instalações prediais de água fria, em uma seção da tubulação, a pressão de água prevista em projeto em condições estáticas, ou seja, sem escoamento, é de 200 kPa. Tá certo, ele está só estabelecendo que é 200. Nessa seção, o valor da pressão do ensaio de estanqueidade deve ser no mínimo, pessoal. O ensaio de estanqueidade ele vai pegar a pressão de projeto e multiplicar por 1,5 para obter a pressão de ensaio. Então, se a pressão de projeto é 200, 200 vezes 1,5 vai dar 300. A pressão que deve ser aplicada naquela tubulação para qualquer ponto durante o ensaio de estanqueidade é de 300 kPa. Por que 300, Thales? Porque é 200 vezes 1,5. Tudo bem? Gabarito letra A. Isso mesmo, isso mesmo. Adiante. 31ª. Na instalação predial de água fria, toda tubulação de aviso deve descarregar imediatamente após a água alcançar o nível de extravasão do reservatório. Isso aqui é verdade. Tubulação de extravasão, tubulação de aviso. A água deve ser facilmente observável e em nenhum caso a tubulação de aviso pode ter diâmetro interno inferior a 19 milímetros, tá, pessoal? Thales, mas 19 milímetros não é sequer um diâmetro comercial. De fato,
Não é sequer um diâmetro comercial, mas é o que a norma estabelece, tá? Não pode ser inferior a 19 milímetros, gabarito, letra C. 22ª. A canalização aparente, usualmente existente em edificações residenciais, comerciais e principalmente industriais, é pintada nas seguintes cores fundamentais: vermelho, verde, cinza, cinza escuro e amarelo. Assinale a alternativa que apresenta a correspondência correta. Cinza escuro quando gás combustível. Gás combustível, pessoal, amarelo, tá? Geralmente ou amarelo ou alumínio, cor alumínio, tá? Conforme como pintar aqui.com.br. Tem a norma, tá, pessoal, que trata disso, é a 64 alguma coisa. Inclusive, vamos checar qual é o número dessa norma. Cores é a 64, 63, 6493. Essa norma aqui, ó. Cores das tubulações de instalações industriais. Eu tenho essa norma, tá, pessoal? Eu posso deixar disponível para download aí para vocês. Se eu vier aqui, ó, abrir aula de número 41. Tubulação, cores para tubulações, 64. Tá aqui em algum lugar, eu tinha deixado aqui em algum lugar. Eu posso encontrar e deixar disponível para download para vocês aí. Maravilha? O que mais? Vamos tocar adiante. Então, se a gente voltar, o que nós temos aqui? Cinza escuro não é para gás combustível, tá? Gás combustível é amarelo, Amarelo quando água de combate a incêndio. Quando for água de combate a incêndio vai ser vermelho. Vermelho quando é eletroduto. Vai ser cinza quando for eletroduto, tá? Vai ser cinza, cinza escuro, algum tom de cinza. Vermelho quando é eletroduto, não procede. Verde quando água fria, procede. Vermelho quando gás combustível, errado. Será amarelo quando gás combustível, gabarito letra D. 23ª, pessoal, adiante. Nas instalações prediais de água fria, o pleno funcionamento dos aparelhos sanitários está atrelado ao adequado dimensionamento das tubulações. Com esse propósito, a 5626 de 98 sugere uma rotina para dimensionamento dessas tubulações, empregando uma planilha de cálculos. Devem ser contemplados por essa ferramenta, na verdade, alguns dos conceitos, definições, dados, operações e ou considerações, tais como: as tubulações devem ser dimensionadas de modo que a velocidade da água em qualquer trecho da tubulação não atinja velocidades superiores a 5 metros por segundo. É errado, pessoal. O limite é 3 metros por segundo e não 5. Tudo bem? A gente já corta essa. A diferença de cota desce negativo e sobe positivo. Opa, começou errado aqui. Pessoal, se desce é positivo, tá? E se sobe é negativo. Portanto, a gente já corta. E aqui diz, ó, sendo positiva a diferença se ocorrer no sentido da subida, errado. Se a diferença ocorrer no sentido da subida, trata-se de negativa. Trata-se de uma diferença negativa e não positiva. A letra B não procede. Inverter os sinais aqui, tá? Onde diz que desce é negativo, desce é positivo. Onde diz que sobe é positivo, sobe é negativo. Corta B. A pressão disponível residual no ponto de utilização é obtida subtraindo-se da pressão inicial os valores de perda de carga determinados para os tubos, desprezando-se conexões, registros e outras singularidades. Pessoal, registro, outras singularidades, luvas, T's, etc., eles têm uma perda de carga sim, eu não posso desprezá-los, tá? Aqui está dizendo que eu devo desprezar a influência das conexões, dos registros e outras singularidades da instalação no que diz respeito à perda de carga, de modo algum. Letra D. Letra D foi a que restou, não foi, pessoal? Vamos ver se de fato procede. A pressão residual sendo negativa ou menor que a pressão requerida para o ponto analisado ou ainda sendo determinados tubos de diâmetros impraticáveis, os diâmetros dos tubos nos trechos antecedentes devem ser majorados e a rotina de cálculo repetida. A letra D procede, se a gente quiser ver a confirmação disso, basta vir aqui nas tabelas, pessoal, rotina de cálculo, vejam só, rotina de cálculo, essa tabela aqui, ó, aqui. Ó, se a pressão residual for menor que a pressão requerida no ponto de utilização, se a pressão for negativa, deve-se selecionar um diâmetro interno maior para a tubulação de cada trecho e repetir os passos, tá? Você vai meio que não deu certo, volta e refaz. Então, de fato, é a letra D. 34ª. Nos projetos de instalações hidráulicas sanitárias prediais, devem ser consideradas as especificações e os procedimentos adequados. Isso mesmo. Analise as seguintes opções sobre instalações hidráulicas sanitárias e assinale a afirmativa incorreta. Estamos procurando a incorreta. Não se deve usar tubos de PVC nos ramais de água quente. De fato, não se deve. A gente deve utilizar PCVC, que é a linha de plástico aí, termoresistente. Tudo bem?
No cálculo do dimensionamento das instalações prediais de água fria, são consideradas as perdas de carga ao longo da tubulação. São consideradas sim, portanto a gente corta. Corta por quê? Porque estamos procurando a incorreta. O barrilete é o conjunto de tubulação constituído de colunas de distribuição, ramais e subramais, ou de alguns desses elementos. Pessoal, o barrilete ele vai derivar do reservatório e vai alimentar a coluna de o barrilete ele vai derivar do reservatório, vai alimentar as colunas de distribuição e é isso que ele vai fazer, só, tá? Não é um conjunto de ramais e subramais, não. Isso aí não. Isso aqui é o nosso gabarito, por quê? Estamos procurando a incorreta. As tubulações de instalação predial de água fria são dimensionadas para funcionar como conduto forçado. Isso aqui está certo, gabarito de fato é a letra C. Pessoal, só restam mais 15. Eu tinha dito que faltava 15 lá na 30, mas na 30 faltava 20, afinal estamos respondendo 25 questões, tá? Começamos na 26, portanto resolvemos as primeiras 10, restam outras 15. Vamos tocar para frente. As instalações prediais de água fria devem garantir o bom funcionamento das peças de utilização e aparelhos sanitários. No caso de um chuveiro em condições dinâmicas com escoamento, a pressão e a vazão não devem ser inferiores a... Pessoal, primeiro que um chuveiro é um ponto de utilização. Então, qualquer ponto de utilização, à exceção de válvula de descarga e caixas de descarga, eu tenho que ter 10 kPa de pressão em qualquer ponto de utilização da rede. Portanto, a gente já corta aquelas que falam em pressões diferentes de 10, tá? Porque a gente está falando da inferior, pressão inferior no ponto de utilização, pressão mínima no ponto de utilização, 10 kPa. E agora a vazão. Pessoal, é 0,2 litros por segundo. Aqui nós estamos falando de um chuveiro. Thales não especificou que tipo de chuveiro é, se é chuveiro de água fria ou chuveiro de água quente. Se for chuveiro de água fria, é 0,2 litros por segundo. Se for chuveiro de água quente, é 0,1 litro por segundo, tá? 0,1 litro por segundo. Portanto, aí, pessoal, que ele não especificou, a banca não especifica. Mas você vai partir de que caso? Você vai considerar o elétrico? Não vai, né? Você vai considerar o de água fria. É o que acontece aqui, gabarito a letra D. 36ª, pessoal, atenção, isso aqui é uma questão interessante. Se a gente não concentrar, a gente perde ela. Então vamos mandar ver. Vejam só. Em relação às instalações prediais de água fria representadas na figura, as partes identificadas com os números 3, 5, 7, 9 e 11 corresponde a... Então vamos lá, começar por partes. A3. A3, pessoal, aqui nós temos a rede de abastecimento público, tá? A2 nós temos o ramal predial. A3 nós temos o abrigo do cavalete. O abrigo, tá? Então a gente já corta. É o cavalete? Não, o cavalete é o que está dentro dessa estrutura que está sendo apontada pela 3. O que está sendo indicado pelo 4 aqui. O 4 é cavalete, o 3 é abrigo. Portanto, a gente já corta aquelas que falam que o 3 é cavalete. Vamos lá, sétima questão. Vamos ver agora o item 5. O item 5, pessoal, ele é o alimentador predial. Antes do cavalete, ramal predial. Depois do cavalete, alimentador predial. Quando eu digo depois do cavalete, incluindo o cavalete, tá, pessoal? O cavalete já faz parte do alimentador predial. Portanto, o que eu tenho na 5 é o alimentador predial. Não dá para cortar ninguém com essa informação. Vamos ver a sétima. A sétima, pessoal, aqui, ó, o número 7, ele está bem próximo aqui do reservatório inferior. Mas notem que o 6 está aqui fora, especificando mais a caixa, tá? Então o 7 vai ser sucção e não reservatório inferior. Quem indica o reservatório inferior é o número 6. Portanto, a gente já corta aqueles que dizem que a 7 é reservatório inferior. Não é. Quem indica o reservatório inferior é o número 6. O 7 indica a sucção, de fato indica a sucção. O 9, aqui a gente já tem um consenso das duas afirmações, que de fato é o reservatório superior, se a gente vir e checar, tá aqui, reservatório superior. E vamos ver o número 11, se é ramal ou barrilete agora. Pessoal, barrilete é essa estrutura aqui, ó. Quem está indicando o barrilete é o número 10. Portanto, o 11 só pode ser ramal, tá? O 11 só pode ser ramal. Esse aqui é o nosso gabarito. Eu deixei aqui na descrição dessa questão também, na descrição da questão não, no comentário aqui no QC Concursos, o nome de cada um dos termos lá, tá? Só não dá para saber muito bem o que são esses itens aqui, que eu caracterizei como válvulas de alívio aí, mas válvulas de alívio, caracterizei como válvulas de alívio, é o que eu acredito que seja. Tudo bem? Toca para frente isso aqui. 37ª. A NBR 5626 trata da manutenção de reservatórios domiciliares. A esse respeito, é fundamental que a limpeza e desinfecção do reservatório sejam feitas uma vez por ano, tá, pessoal? Não é 2 vezes, não é 3 vezes,
Quando o usuário achar necessário, não. O usuário nunca vai achar necessário. Se não tiver um programa de manutenção, dificilmente... É o tipo de coisa, pessoal, que não entra no radar, tá? Você usa ali no dia a dia, dificilmente você fala, ah, vou parar para chamar um encanador para lavar minha caixa d'água. A menos que seja uma pessoa que tenha conhecimento da necessidade e da importância de manter a potabilidade da água, as condições sanitárias e as condições de higiene básica lá. Quando a água começar a apresentar odor forte, não, pessoal, se a água tiver com odor forte, tem alguma coisa morta lá no reservatório. É uma vez por ano, tá? Uma vez por ano que se faz manutenção dos reservatórios. De acordo com a 5626, as tubulações devem ser submetidas a ensaio para verificação da estanqueidade durante o processo de sua montagem, quando elas ainda estão totalmente expostas e, portanto, sujeitas à inspeção visual e eventuais reparos. Correto. 5626. Ensaio de estanqueidade. O ensaio de estanqueidade deve ser realizado de modo a submeter as tubulações a uma pressão hidráulica superior àquela que se verificará durante o uso. Isso mesmo. A verificação da pressão de ensaio em cada situação da tubulação deve ser, no mínimo, 1,5 vezes o valor da pressão prevista em projeto para ocorrer nessa mesma seção em condições estáticas. Pessoal, é o que a gente veio fazendo aí na aula 43 e 44, tá? Pegando a pressão de projeto e multiplicando por 1,5. Se a pressão é 100 vezes 1,5, 150. Se a pressão é 200 vezes 1,5, dá 300. Então, a partir da pressão de projeto, a gente consegue encontrar a pressão do ensaio de estanqueidade. Letra B procede, está corretinho. 39ª. O sistema de bombeamento com uma boia, o sistema de bombeamento com uma bomba de rendimento de 75% recalca uma vazão de 15 litros por segundo a uma altura total de elevação de 50 metros. A potência da bomba é de cerca de... Pessoal, isso aqui, bora lá. Essa questão não era para estar aqui, porque ela envolve cálculo. Mas já que ela está aqui, a gente vai ter que matar, tá? Eu vou abrir aqui, na aula 41, pegar a fórmula. A fórmula diz o seguinte, que a potência é igual ao peso específico da água vezes a vazão vezes a altura manométrica dividido por rendimento, tá? Dividido por rendimento. Como aqui está em quilowatts, teria que dividir por 1000 ainda. Mas vamos lá, a gente vai fazer essa conta, vou mostrar a fórmula para vocês. A gente vai fazer aqui... Deveria ter rascunhado, tá, pessoal? Mas não rascunhei, essa vai ser uma exceção de que a gente vai responder sem muito critério. Sem muito critério, eu digo no seguinte sentido. Vejam só a maneira como eu resolvi as outras, tá? As outras eu rascunhei, fiz esqueminha certinho, mas a fórmula que a gente vai usar, deixa eu pegar aqui. A fórmula que a gente vai usar, opa. Fechou? O que foi que aconteceu? Dá só um instante aqui, pessoal. Detalhes, exibir detalhes, questões. Ó. A fórmula que a gente vai usar na resolução daquela questão é essa aqui, ó. Tudo bem? Ó, potência da bomba em watts, tá? Potência em watts, não é quilowatts. Lá tá em kilowatts. Pessoal, o watts, tá? Eu vou chamar de watt, kilowatt, watts. Vou chamar de watts. Tá? Potência é peso específico, isso aqui é a letra grega gama, tá? Vezes vazão, vezes altura manométrica, dividido pelo rendimento da bomba. Só que como lá está em kilowatts, nós vamos ter que pegar o resultado que a gente encontrar e dividir por 1000, tudo bem? Para transformar para kilowatts, porque 1 watt, 1000 watts é igual a 1 kilowatt. Anyways, então o que acontece? O sistema de bombeamento com uma bomba de rendimento de 75% recalca uma vazão de 15 litros por segundo, a uma altura total de elevação de 50 metros. A potência da bomba é, pessoal, é o seguinte, se eu entrar com a vazão nessa fórmula aqui, já em litros por segundo, eu coloquei aqui que está em watts, se todas as unidades que forem inseridas estiverem no SI. Mas se eu colocar a vazão em litros por segundo, já vai ser como se eu tivesse... Vamos fazer a coisa como deve ser, tá? Vamos fazer a coisa como deve ser. Tá, o que acontece? 15 litros por segundo. 15 litros por segundo é a mesma coisa que 0,015, isso, metro cúbico por segundo, tá? 15 litros por segundo é a mesma coisa que 0,015 metro cúbico por segundo. Basta você andar com a vírgula 3 casas para a esquerda, tudo bem? Essa aqui é a vazão. O peso específico da água é 10.000 newtons por metro cúbico.
Então, coloquei aqui, 10.000 newtons por metro cúbico. O que mais que a gente tem? A gente tem a altura manométrica. A altura manométrica, que a questão fala aqui, é 50 metros, tá? Então, a gente vai multiplicar por 50 também, vezes 50. Beleza, basta um zero. Então, nós já temos aqui a parcela do numerador da nossa potência. Agora vamos dividir pelo rendimento, só que esse rendimento está em percentual. A gente vai colocar ele na forma decimal. Então, vai pegar isso aqui e dividir por 0,75, como se precisasse, né? Vai dar 10.000. Pessoal, isso aqui é 10.000 watts. 10.000 watts. Se eu quiser transformar para kilowatt, eu vou ter que dividir por 1.000. Dividindo 10.000 por 1.000, como se precisasse de calculadora, vai dar 10 kW, nosso gabarito é a letra C. Pessoal, essa questão ela ficou aqui no caderno de letra de norma de penetra, tá? Ela deveria ter entrado no caderno lá de cálculo, questões de cálculo. Por quê? Porque as questões de cálculo eu especifiquei aqui certinho. Eu resolvi na mão, na unha, fiz o scanner para apresentar aqui para vocês. Mas essa passou batido, acabou ficando no caderno de letra de norma. Mas a gente viu aí que basta aplicar a fórmula, tá? Pessoal, sobre a aplicação de fórmula, eu prefiro aplicar tudo no SI. Deixa tudo no SI, que é o Sistema Internacional de Unidades, depois faz as conversões que forem necessárias. A menos que você seja daqueles que prefira decorar mesmo, tá? Aí tá tudo bem. 40º. Para economizar água em redes de água fria, principalmente em torneiras e chuveiros, empresas vendem dispositivos chamados de redutores de vazão. Um dos tipos de redutores de vazão é constituído por um disco plástico ou metálico com um pequeno furo no centro, que diminui pontualmente a área disponível para escoamento. Então sai de um diâmetro Dzão para um diâmetro Dzinho, como ilustra a figura abaixo. Neste cenário, a redução de vazão ocorrerá devido à laminaridade do escoamento, uma vez que o fluido passa, uma vez que fluido água possui viscosidade dinâmica pequena. Pessoal, não vai ser por uma mudança de laminaridade, tá? Não será. Provavelmente, se a gente fizer a análise do número de Reynolds aqui, passando por esse orifício aí, talvez gere um escoamento turbulento, tá? Não se pode afirmar isso. Por causa do aumento de pressão de vapor da água ao passar pelo redutor. Pessoal, aumento de pressão de vapor é uma propriedade da água. Não vai acontecer uma mudança, não vai ser água passando por um orifício que essa propriedade vai mudar. Porque a vazão que entra no redutor é diferente da vazão que sai do redutor. E para onde está indo essa água? Diferentes vazões, tá? A letra C fere o princípio da continuidade. Não procede. A letra C fere o princípio da continuidade. Restou a letra D, que é o quê? A redução de vazão ocorrerá por causa da perda de carga localizada e gerada pelo redutor. Nosso gabarito, letra D. Tudo bem? Perda de carga gigantesca aqui, tá, pessoal? Você tem uma oposição, isso aqui vai gerar muita resistência ao fluxo. Pessoal, vamos responder mais 10 aqui para fechar as nossas 50 e encerrar esse vídeo. Adiante. A 41ª. A 5626 de 98 trata de instalação predial de água fria. Acerca do assunto, considere os itens a seguir. Retrosifonagem. Refluxo de água usada proveniente de um reservatório, aparelho sanitário ou de qualquer outro recipiente para o interior de uma tubulação devido à sua pressão ser inferior à da atmosfera. Procede. Pressão ser inferior à atmosférica. Procede. A 1 tá certa. Quem não tem a 1? A letra B e a letra D. Maravilha. Subramal. Tubulação derivada da coluna de distribuição. Errado. Quem deriva da coluna de distribuição é o ramal. A 2 não procede. Quem tem a 2? Não dá para cortar ninguém. Ponto de suprimento. Extremidade ajusante da tubulação diretamente ligada à fonte de abastecimento que alimenta um reservatório de água para uso doméstico. Calma, muita informação nessa 3 aqui. Ponto de suprimento. Extremidade ajusante da tubulação diretamente ligada à fonte de abastecimento que alimenta um reservatório de água para uso doméstico. Pessoal, tá parecendo a descrição da tubulação de recalque, né? Como se estivesse fazendo referência à extremidade ali onde fica a boia, que fica na extremidade ajusante do alimentador predial. Vamos analisar 4, com calma. Barrilete, tubulação que liga a fonte de abastecimento a um reservatório de água de uso doméstico. Pessoal, quem faz essa ligação da fonte do abastecimento a um reservatório, no caso do
abastecimento indireto é o alimentador predial. Portanto, a 4 não procede. A 4 não procede. Não é barrilete. O barrilete é do reservatório para as colunas de distribuição. A 4 não procede, portanto, de fato, nosso gabarito é 1 e 3. Portanto, o ponto de suprimento é sim a extremidade ajusante de tubulação diretamente ligada à fonte de abastecimento que alimenta um reservatório de água para uso doméstico. Tá certinho, tá, pessoal? Esse ponto de suprimento aí vai ser onde fica a boia, lá no reservatório. 1 e 3 é o nosso gabarito. É isso mesmo? Isso mesmo. 42ª, vamos fechar. Por conceito normativo, água fria é água a temperatura dada pelas condições do ambiente. Muitas vezes, a instalação predial de água fria é um subsistema de um sistema maior, também composto pelas instalações prediais de água quente de combate a incêndio. Sobre as instalações prediais de água fria, leia as sentenças abaixo e assinale a alternativa correta. Queremos a correta. Instalação predial de água fria é o sistema composto por tubos, reservatórios, peças de utilização, equipamentos e outros componentes, destinados a conduzir água fria da fonte de abastecimento aos pontos de utilização. A1 procede, pessoal. Basta se atentar a essa descrição aí que ela está compatível com a norma. A1 está ok. Ligação hidráulica é o arranjo pelo qual se conecta a tubulação ao reservatório domiciliar. Está ok também. Não confundir ligação hidráulica com junta. Nós discutimos os dois conceitos lá na aula 1. Ligação hidráulica é uma coisa, junta outra coisa. 1 e 2 estão corretas. Todas as afirmativas estão corretas. 1 e 2 estão corretas. É o nosso gabarito, letra C. 43ª. A 5626 estabelece exigências e recomendações relativas ao projeto, execução e manutenção da instalação predial de água fria. De acordo com essa norma, as tubulações devem ser dimensionadas de modo que a velocidade da água em qualquer trecho de tubulação não atinja valores superiores a... Pessoal, 3 metros por segundo, né? Isso aqui a gente já resolveu bastante questões. Essa é bem a quinta questão que a gente responde de velocidade máxima na tubulação. Inclusive, vamos ver se mudou para 5626 de 2020, tá? Essa velocidade máxima aí. Deixa eu ver se eu encontro aqui, eu acho que está lá na 42. Vamos ver se a velocidade máxima mudou. É um ponto interessante. É um ponto interessante de se checar. 41. Eu quero a de 2020. Baixei aqui. Tá. Vou colocar aqui velocidade máxima. Velocidade máxima. Vamos colocar só máxima para ver o que aparece. Velocidades máximas está lá no tópico 6.8. Vamos pedir o 6.8 aqui. 6.8 velocidades. Ó, velocidade mínima e máxima da água. Vamos ver. Onde está o metro por segundo? Onde está falando aqui? As tubulações devem ser dimensionadas de modo a limitar a velocidade de escoamento, valores que evitem a geração e propagação de ruídos em níveis que excedam os valores descritos na 10.152. Eu quero saber da velocidade. Golpes de ariete, Ó, pessoal, aqui, ó. O dimensionamento da tubulação assumindo o limite máximo de velocidade média da água de 3 metros por segundo não evita a ocorrência de golpe de ariete, mas limita a magnitude dos picos de pressão. Então, de fato, parece que a 5626 de 2020, parece não, a gente está constatando aqui, tá? Que a 5626 de 2020 continua com o limite de 3 metros por segundo para a velocidade máxima da água fria. A gente tem mais alguma coisa aqui falando de velocidade? Eu vou colocar aqui metro por segundo, para ver o que aparece. Olha só, apareceu 3 metros por segundo ali. Será que é só essa menção a metros por segundo que a gente tem, pessoal? É só essa menção à velocidade que nós temos, tá? Só essa. Em nenhum ponto, velocidade máxima. Não aparece, tá? Beleza, pessoal. Na 5626 de 2020, a velocidade máxima continua como 3 metros por segundo. Sem preocupação com essa parte. A 5626 apresenta as tabelas de perda de carga em conexões, comprimento equivalente para tubo rugoso e para tubo liso. Qual conexão apresenta perda de carga? O maior comprimento equivalente, tanto para tubo rugoso quanto para tubo liso, para um diâmetro nominal de 25 milímetros. Pessoal, aqui, entre essas peças,
A alternativa está dizendo o seguinte, fala, ó, tem 5 conexões aqui. Qual aquela que tem a maior perda de carga? Nós vimos lá na aula 1, que é o T de passagem lateral, tá? Se a gente for ordenar aqui, ó, eu não sei se eu fiz esse comentário já aqui, mas vamos colocar em ordem, tá? Eu vou pegar essas alternativas aqui e vou ordenar. Ctrl C, vamos fazer um comentário aqui. Quem vai ser o campeão aqui de perda de carga é o T de passagem lateral. Depois vai ser... Vamos colocar em ordem isso aqui. Descer, opa, bora lá. O que acontece? O T de passagem lateral ele vai ser o campeão de perda de carga, tá? Número 1. Hashtag número 1, ele ganhou como primeiro. Depois vai vir quem, pessoal? Vai vir desses aqui o T de passagem direta. Vai ser o segundo colocado em perda de carga. Tá? A gente pode estabelecer essa hierarquia aqui sem preocupação. E no resumo, na verdade no resumo ela já foi feita. Eu estou chovendo no molhado aqui, basta eu abrir. Resumão da água fria. Aqui, ó. Vejam só. Campeões de perda de carga. T de passagem lateral, T de passagem direta. Depois vai vir o cotovelo de 90, que é o mesmo joelho, tá? Primeiro vai vir aqui, esse aqui vai ser em quarto lugar. Esse aqui vai ser em terceiro. E a gente só vai jogar para cima aqui. E por último será a curva de 90. Pessoal, mesmo a curva de 90, ela tem uma perda de carga menor que o cotovelo de 45. Então fica registrado. Hashtag 5. Beleza. Só colocar assinatura aqui. Inclusive, pegar a assinatura do engenheiro civil aqui. Que é a nossa assinatura padrão. Beleza. Bora lá. Pronto. Tá aí. Tá? De acordo com as tabelas, a gente consegue ter essa ordem aqui, tá? De modo geral, a gente pode estabelecer isso aqui sem medo, tá, pessoal? Estabelecer o quê? Que a conexão que vai ter maior perda de carga é o T de passagem lateral, seguido do T de passagem direta, os joelhos e as curvas, para 90 e 45, respectivamente. Beleza, adiante, 45ª. A tabela 1 da norma 5626 apresenta vazão nos pontos de utilização em função do aparelho sanitário e da peça de utilização. A vazão de projeto proposta para as peças de caixa d'água e para a válvula de descarga referentes à bacia sanitária, respectivamente, ponto 15 e 1.7, tá, pessoal? Ponto 15 e 1.7. Onde está isso? Está lá na 1 da 5626. É basicamente uma questão de decorar a tabela mesmo, tá? Não tem escapatória não. 46ª. 5626 de 98 estabelece exigências e recomendações relativas ao projeto, execução, manutenção e instalação predial de água fria. De acordo com essa norma, assinale a alternativa correta. Em qualquer ponto da rede predial de distribuição, a pressão da água em condições dinâmicas não deve ser inferior a 25. Não se trata de 25, pessoal, trata de 5 kPa, tá? A pressão mínima 5 kPa, ao menos de acordo com a 5626 de 98. A gente vai ver se essa pressão mudou no vídeo que eu vou gravar fazendo o comparativo da 5626 de 98 e da 5626 de 2020, que foi lançada agora dia 29 de junho, tá? 29 de junho. Em condições estáticas, sem escoamento, a pressão da água em qualquer ponto de utilização, rede predial de distribuição, deve ser superior, pessoal. Não é superior, deve ser inferior. Em qualquer ponto, em condições estáticas, a pressão deve ser inferior a 400 kPa na rede, e não superior. E notem que aqui, ó, tá dizendo que deve ser superior nas duas, tá? Em condições estáticas, sem escoamento, a pressão da água em qualquer ponto de utilização da rede predial deve ser superior a 400 kPa. E aqui está falando a mesma coisa. Em condições estáticas, a pressão da água em qualquer ponto de utilização da rede predial de distribuição deve ser superior a 400 kPa. Pessoal, eu tenho certeza que a ideia é que em uma dessas não deve ser superior. Em condições estáticas, a pressão... É verdade, pessoal. Eu tô confundindo. Em condições estáticas, sem escoamento, a pressão da água em qualquer ponto de utilização da rede predial de distribuição... Ah, tá. Porque uma está dizendo que deve ser superior. Estou viajando aqui. Deve ser superior? Não, não deve ser superior. Que é justamente o que diz a letra C, tá? Está dizendo que não deve ser superior. É o nosso gabarito, provavelmente.
Em qualquer ponto da rede predial de distribuição, a pressão de água com condições dinâmicas, com escoamento, não deve ser inferior a 5 kPa. Pessoal, não é 10, é 5 kPa. Tá? Na rede de distribuição, eu posso ter até 5 kPa sem problemas, está tudo bem. Em condições estáticas, sem escoamento, a pressão da água em qualquer ponto de utilização na rede predial de distribuição não deve ser superior a 400 kPa. Aqui é 400 kPa e não 100 kPa, gabarito letra C mesmo. Adiante. Gabarito letra C, tá? Letra C. Adiante, 47ª. A coluna de distribuição é responsável por alimentar de água fria as tubulações de, novamente, coluna de distribuição alimenta ramal que alimenta subramal. Portanto, coluna de distribuição vai alimentar os ramais. Ramal predial? Não. Ramal predial é que alimenta o prédio. Alimentador predial? Não. Alimentador predial que vai seguir para o reservatório quando é abastecimento indireto. Tubo de queda. Tubo de queda é tubulação de esgoto. Aqui a gente está falando de... Apesar que está aqui instalações hidrossanitárias, né? Mas aqui a gente está falando de água fria, não é tubo de queda não. Tubo de queda é de esgoto. Extravasor? Não é. Extravasor não é. Ramal. Por que não é extravasor, pessoal? Extravasor é para jogar água fora. E aqui a gente está falando da tubulação que é alimentada, tá? Pela coluna de distribuição. Gabarito letra E. 48ª. A linha disponível no mercado em tubos de PVC para conduzir água fria é a linha hidráulica. De acordo com as suas características, a resistência dos tubos diminui com o aumento da temperatura. Assim, a pressão de serviço e temperatura máxima que suportam os tubos PVC da linha hidráulica são de... pessoal, a temperatura é 20 graus, vou adiantar. Então a gente já consegue cortar a letra D, a letra B e a letra A. E a pressão é de 7,5 MCA, tá? Isso aí é catálogo técnico e eu vou mostrar para vocês. Gabarito letra C, letra C, letra C. Vamos abrir o catálogo técnico da Tigre aqui. Eita. Maravilha. Abri o catálogo técnico aqui de água fria, da Tigre. Catálogo técnico água fria. Vejam só. Tá aqui tubo de PVC, 75 MCA. Tá? Temperatura de trabalho 20 graus. Conexões entre 20 e 50, 75 kg/força. Thales, mas tem aqueles também entre 60 e 110 que podem ter uma pressão de 10 kg/força ou 100 MCA. Mas, pessoal, ele não deu essa opção pra gente aqui, tá? Notem que não há a opção de 10 MCA aqui. Tem 10,5, tem 9. 10 não. 10 não. Gabarito de fato é a letra C, conforme a gente respondeu. Temperatura de trabalho 20 graus, temperatura de trabalho 20 graus. 75 MCA, 75 MCA, mesma coisa que 7,5 kg/força por centímetro quadrado. A gente já respondeu, tá? 49ª. Como é denominada a tubulação predial de água fria que liga a fonte de abastecimento ao reservatório de água de uso doméstico? Fonte de abastecimento é a jusante do ramal predial. Então, o que liga a jusante do ramal predial ao reservatório de uso doméstico? É o alimentador predial. Tudo bem? Isso aqui a gente viu aula 1 nas questões anteriores. 50ª e nossa última questão, tá? Considerando as diversas partes constituintes de uma instalação de água fria, apresenta-se a seguinte definição: tubulação compreendida entre o orifício de saída da bomba e o ponto de descarga do reservatório de distribuição. Essa definição está associada à tubulação de recalque, tá, pessoal? Recalque e não sucção. Não é descarga, não é ventilação, não é retrosifonagem. Se a gente vier no resumo aqui, vamos dar uma olhada. Resumo, eu vou buscar uma ilustração que tem aqui no começo. Vejam só. Está falando da tubulação do ponto de saída da bomba. Isso aqui é um conjunto motobomba, tá? A bomba aqui, tubulação de recalque, sai da extremidade da bomba, orifício de saída da bomba e o ponto de descarga do reservatório. Então, tá aqui, sobe a tubulação de recalque, descarregou no reservatório, eu chamo isso de tubulação de recalque. De fato, nosso gabarito é a letra A. Beleza? Pessoal, por esse vídeo é isso, tá? A aula de número 45 tá vindo aí. Nós resolveremos mais 25 na aula de número 46, mais 25. E na aula de número 47 resolveremos 12 questões de cálculo, envolvendo cálculos aí, cálculo de vazão, soma de pesos relativos,
Tudo bem? Isso aí, forte abraço. Pessoal, se inscreve, deixa o gostei para valorizar o nosso trabalho, tá? Caso esse conteúdo tenha sido relevante para você de alguma forma. Você pode fazer o download dos documentos aí na descrição, acessar os cadernos, tá? Tamo junto, bora pra frente, rumo à aprovação.